Imagina se você pudesse cometer qualquer crime, mesmo sob pena de morte. E quem sofreria as consequências desse crime não seria você, e sim uma cópia idêntica à sua? Essa é a premissa de Infinity Pool, o novo filme do Brandon Cronenberg. Eu sou o Gesiel Bueno, você está no Dissecando Filmes. Então, para começo de conversa, a gente precisa considerar que esse é um filme de suspense / terror, tá? Vamos colocar ali mais enquadrado no suspense, apesar de ele ter alguns aspectos de filmes de terror, tá? E aí a gente já começa logo ali nas primeiras cenas com bastante uso de planos holandeses, que são aqueles enquadramentos ligeiramente tortos, alguns enquadramentos ali, alguns planos focados em detalhes aleatórios ali do cenário e tal. Então a gente percebe que todos esses planos não convencionais, eles já causam ali uma sensação de estranhamento. Então a gente já percebe que logo no início do filme tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. E aí nós somos apresentados ao James, que é um escritor, que ele não é muito famoso, ele escreveu apenas um livro, ele não está bem sucedido, né? Tem aquela questão ali do bloqueio criativo e tudo mais, e é casado com uma mulher rica ali, que ela acaba sendo até uma espécie de patrona dele ali. E aí o James e a sua esposa, eles vão para um resort num país exótico e ele vai ali para buscar inspiração e tal. Só que a gente percebe que no começo do filme eles estão bem desconectados, o relacionamento deles está bastante morno, mas enfim, eles estão ali nesse resort, e é quando ele conhece a personagem da Mia Goth, que é uma mulher extremamente envolvente ali, e ela e o marido dela começam a envolver tanto James quanto a esposa para a rotina deles ali. Então eles têm um jantar e no dia seguinte eles vão passar o dia ali numa praia deserta e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que a gente percebe que eles estão curtindo, o filme dá ele mostra alguns takes de algumas coisas estranhas, como se eles não estivessem completamente seguros ali. E aí o James e a personagem da Mia Goth ela tá sempre tentando seduzir ele de alguma forma, por meio dos olhares e tudo mais, e eles acabam tendo um momento ali que deixa ele bastante desconfortável. Na volta, né, pro resort, enquanto ele estava dirigindo ali, acontece um fenômeno, né, os faróis do carro começam a falhar e ele acaba atropelando um homem. E ele acaba matando esse cara, né? Desesperados, eles acabam fugindo dali, porque nesse país as leis eram muito rígidas, então eles ficam com aquele medo de, de repente eu posso até ser morto aqui por ter matado esse cara aqui. E é meio que isso que acaba acontecendo, porque no dia seguinte as autoridades acabam indo até o resort e levam o James e a mulher dele para uma instalação ali militar, tá? E aí nós somos apresentados às leis desse país. Se você é responsável pela morte de alguém, mesmo que de forma acidental, a pena é pena de morte, isso mesmo, você vai ter que ser executado ali, geralmente pelos membros da família da vítima, no caso, o filho dessa vítima ali que morreu. Porém, eles têm uma tecnologia lá, uma lei que é para os turistas, que se você tem dinheiro para pagar, eles vão criar uma cópia sua, um clone seu, e esse clone será morto no seu lugar. E é isso que acontece. O James, ele acaba indo lá para uma sala estranha e tudo mais, e tem uma experiência bem sci-fi ali, e acaba criando uma cópia dele, que a gente acha que é uma cópia, mas talvez não seja, e ele seja uma cópia, e o original está sendo morto, o filme não revela isso. E aí naquele momento vem um garotinho, que é o filho da vítima, e acaba apunhalando ele ali até a morte. A partir daí, o personagem, a esposa do James fica horrorizada, mas ele tem até um momento estranho, que ele fica ali sorrindo enquanto ele vê a morte da cópia dele ali. E a partir de então ele começa a ficar bastante estranho, um comportamento bem esquisito, e ele começa a se envolver com a personagem da Mia Goth e os amigos dela e do esposo dela. Então a gente percebe que esse grupo de pessoas, eles são ricos, extravagantes, e eles têm esse costume de cometer crimes ali naquele país e são presos, e na hora de serem executados eles fazem o pagamento e eles assistem à morte das cópias deles, né, dos doppelgangers deles. Então isso é meio que o fetiche deles. E aí por causa disso eles começam a fazer coisas horríveis,
Enfim, a gente não vai se aprofundar tanto no enredo porque eu não quero dar spoiler para vocês. Porém, o filme trata basicamente sobre isso. Uma coisa que a gente precisa comentar também é o aspecto visual. A estética do filme é muito bonita. Tanto a estética visual quanto a estética sonora. A direção de fotografia, ela é bem acinzentada, tem uma paleta ali que vai mais para os tons pastéis, tons opacos e pro verde. Então é uma fotografia meio esverdeada e sem vida, causando essa sensação de sufocamento. Então o filme o tempo todo cria essa atmosfera inquietante e claustrofóbica ali em cima desses personagens. E uma coisa muito interessante também é o aspecto sonoro, o desenho de som. A trilha sonora do filme é muito bem criada, muito bem composta ali, e ela auxilia na contagem da história. Então a gente percebe que tem ali um uso de sintetizadores, uns efeitos meio psicodélicos, principalmente para algumas cenas ali que tem umas situações ali de devaneios dos personagens, que eles estão ali sob influência de substâncias tóxicas e tudo mais. E a direção de a direção de áudio, né, o sound design do filme é muito bem produzido. A direção é sublime, o diretor consegue criar uma atmosfera de tensão que é crescente. Ela começa de um jeito, você percebe que tem alguma coisa errada e vai crescendo, 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 até que chega um momento que você não sabe como que você chegou ali. O filme atinge proporções enormes. E isso não iria funcionar se não fosse a edição. O papel do editor é muito importante nesse tipo de histórias, porque ao invés de, por se tratar de uma história peculiar, você quer criar aquela atmosfera ali peculiar, estranha, você não pode editar de uma forma convencional. E é isso que acontece aqui. Então a gente percebe que muitas vezes tem um personagem falando e o corte, né, a cena não está naquele personagem que está falando, e sim no personagem que está ouvindo, mostrando a reação dele enquanto ele ouve aquilo ali e a forma como aquelas palavras impactam esse personagem. Da mesma forma, tem umas cenas ali que são cortadas de uma forma. A gente percebe que tem umas cenas muito estranhas acontecendo tudo ao mesmo tempo, e essas cenas elas são cortadas de uma maneira bastante eficiente para causar exatamente a sensação ali de perturbação e sem deixar o filme insuportável. Então eles sabem dosar na medida certa ali a forma de como cortar, né, a forma de montar esse filme, sendo aliado ali com o desenho de som e tudo mais. Ainda sobre a fotografia, a gente percebe que tem ali muitos planos que tem uma profundidade de campo muito pequena, ou seja, eles usam lentes que são muito abertas em relação à luz, elas absorvem muita luz, porém elas focam poucos objetos. Então, geralmente está focado no rosto do personagem e o fundo está completamente desfocado. Ou então num detalhe e o fundo completamente desfocado. Quando eles resolvem abrir mais essa profundidade de campo, aí entram os planos completamente geométricos. Então eles utilizam ali umas molduras com um assunto, né, o personagem no centro e todas as linhas ali respeitando um único ponto de fuga, né, trazendo ali a atenção para aquele personagem, mas ao mesmo tempo emoldurando ele de forma a simbolizar uma espécie de prisão sobre aquele personagem. Mais um acerto aí do diretor. E por fim, mas não menos importante, precisamos falar sobre a atuação dos personagens. A Mia Goth, ela mostra o quanto ela merece esse posto que ela atingiu com os recentes filmes X, Pearl, que ela se tornou ali um dos grandes nomes contemporâneos do terror. E ela prova mais uma vez com aqueles maneirismos dela, com aquele sotaque carregado ali do caipira ali dos Estados Unidos, ao mesmo tempo aquela aparência frágil, aquela voz infantilizada, aquele olharzinho ingênuo, que na verdade de ingênuo não tem nada, né? Que ela é um lobo em pele de cordeiro. É uma mulher bonita, que tem uma beleza exótica e envolvente, mas que ao mesmo tempo você não consegue olhar para a cara dela e não perceber que tem um perigo ali, né? Uma ameaça constante ali. Porém, ela é magnética, ela te atrai, você não consegue parar de olhar para essa personagem. Isso é sim mérito dessa atriz, que está se revelando aí uma excelente símbolo aí das personagens femininas de terror e que promete trazer muitas obras ainda muito interessantes. Já o Alexander Skarsgård, ele está impressionante nesse filme. Tem alguns filmes que ele realmente, né, filmes, séries,
que ele realmente entrega ali mais do mesmo, né? E tem gente que não gosta, e eu entendo porque que as pessoas não gostam. Ele é um ator assim que tem um potencial, né? Ele é enorme, assim, forte, tem um potencial para fazer bastante filme de ação e tal, e ele geralmente opta por fazer filmes mais cabeça em alguns momentos. E é o que acontece aqui. Nesse filme ele está impressionante. O nível de entrega do ator, a forma como ele trabalha as nuances ali da interpretação é algo assim digno das grandes premiações. O cara tá impressionante. No final, mais pro final do filme, ele tá entregando uma performance física ali que você percebe que ele tá se destruindo ali pro personagem. E isso, para quem é ator, para quem estuda atuação ou para quem é amante dos bons filmes, é um prato cheio e eu adorei demais, sem discussão. Resumindo, Infinity Pool é um excelente filme de terror, é uma excelente obra de suspense contemporâneo que vale muito a conferida. Brandon Cronenberg, o filho do ilustre David Cronenberg, está se mostrando ali à altura do pai, e fiquem de olho nesse diretor, porque eu tenho certeza que ele vai trazer obras ainda melhores por aí. Agora, vamos só fazer uma breve reflexão sobre o filme. Além de tudo o que eu comentei, de toda essa história linear ali, da questão ali do suspense, do mistério e do terror, esse filme ele traz algumas reflexões aí pra gente. Sabe quando você começa a ter alguns comportamentos motivados por problemas ou por questões, fases da sua vida, e você começa a adotar um comportamento meio destrutivo, pessoas que muitas vezes se entregam a vícios, a bebida, a substâncias, até mesmo a relacionamentos tóxicos, e que você começa a cometer coisas, a fazer atos que você mesmo, que ferem os seus próprios princípios, e você olha pra você e vê, não se reconhece. Tipo, quem é esse cara que parece um bárbaro, um monstro, um animal, sei lá o que. E é exatamente isso que o filme faz, só que de uma forma simbólica, de uma forma até literal ali, que o protagonista, ele chega a se ver, ele vê ele mesmo se tornando essa criatura, essa besta, e ele é obrigado a enfrentar ele mesmo. Então é uma situação de como que eu posso lidar com esse lado bestial que eu tenho, que você tem, que todos os seres humanos têm. É uma pergunta que ninguém respondeu até hoje, mas que com certeza vale a reflexão. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já assistiu ao filme, discorda de alguma coisa que eu tenha falado, deixa aí nos comentários, ou se você ainda não assistiu, assista, volta aqui e deixa seu comentário também para eu saber se você gostou. Manda aí para mim também se você tá curtindo esse formato de vídeos, quais assuntos que você quer para os próximos vídeos. Já deixa o seu curtir aí, clica no sininho, se inscreve no canal, me acompanhe nas minhas redes sociais, eu estou disponível em todas elas para você conversar comigo. Isso aqui é um canal completamente aberto, cara, você sempre será ouvido, porque esse material é para você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, até mais, galera, fui!